eu já vejo que a exclusividade do termo humano para a criatividade vem muito mais do nosso narcisismo como espécie, de não querer perder essa única habilidade que nos resta, do que realmente ser algo exclusivamente humano. Porque a gente lançou Graciovos e a gente ficou 24 horas divulgando Graciovos. Eu paguei influenciadores para fazerem publis de uma marca que não existia. E que em nenhum momento eles falaram o nome real da minha marca, Canva. Então, quanto mais profissional você deixa, quanto mais empresarial, quanto mais com cara de marca você deixa a sua comunicação, menos pessoas você vai se conectar com. Acho que a principal diferença do Canva é que a gente não foca nos nossos produtos, assim. O foco do Canva é a solução que a gente traz para os nossos consumidores. Então, a gente quer ser a plataforma de criação para as pessoas. Ponto. Ele foi responsável pela Graciovos, campanha que parou e viralizou o Brasil inteiro. Ainda foi responsável pelo aumento de 25 milhões de usuários na plataforma do Canva durante o período. Estamos falando de Bruno Sabino, head de marketing e diretor criativo do Canva no Brasil. O Bruno conta pra gente o que é ser criativo e chamar atenção em 2026. Bruno, seja muito bem-vindo ao Slogan. Obrigado. É um prazer te receber. Estou muito animada para poder falar com uma das minhas marcas preferidas por aí. Prazer é todo meu. Bom, nesse primeiro bloco, a gente sempre gosta de voltar no tempo e te fazer a pergunta de como que você entrou no mercado publicitário. Como é que foi escolher sua profissão lá atrás? Nossa, foi muito desafiador para mim, porque eu venho de um contexto, eu não sou de São Paulo, eu sou do interior de Minas. E no interior de Minas, eu nunca havia conhecido nenhum publicitário. Então eu não sabia nem que publicidade era uma profissão, que isso poderia dar dinheiro, o que um publicitário exatamente fazia. Tá. Porque quando você está no interior, existem apenas 3 profissões para você escolher. Você pode ser um engenheiro, você pode ser um advogado, e se você quiser ser uma pessoa considerada inteligente e ter dinheiro, você vai ser um médico. Então só tinham essas 3 opções disponíveis. E eu sempre fui uma criança muito criativa, um adolescente muito criativo, só que eu não reconhecia essa minha capacidade como uma habilidade. É muito doido parar pra pensar nisso. Que eu fazia coisas que hoje em dia eu olho pra trás e falo assim, é óbvio que essa criança tinha que seguir uma carreira criativa. Por exemplo, a gente tinha um festival cultural todo semestre na minha escola, em que os anos competiam entre si. Então, o primeiro e o segundo ano competiam, e isso valia 2,5 pontos na média, que era assim, uma coisa que livrava as pessoas da recuperação. E aí, eu e os meus amigos, proativamente, a gente organizava a nossa apresentação inteira. Eu fazia parte da banda, eu tocava saxofone, eu fazia o logo, eu fazia o design da camisa, eu corria atrás de patrocinador, eu editava o vídeo, eu fazia isso tudo e eu achava que isso era normal. Qualquer pessoa poderia fazer isso. Eu só tô fazendo aqui porque eu tô um pouco mais interessado. E aí, então foi muito difícil, foi uma feliz coincidência que a melhor amiga da minha mãe, ela é publicitária, ela mora aqui em São Paulo, era a única pessoa que eu conheci em São Paulo quando eu me mudei para fazer faculdade aqui, e ela via esse meu movimento e falou para minha mãe, eu acho que publicidade combinaria com o Bruno. E eu, já com a lavagem cerebral do interior, eu pensei, não, que publicidade, vou fazer medicina, foda-se, que eu gostava de estudar, eu tinha boas notas na escola também, apesar desse lado criativo. E eu falei assim, não, vou fazer medicina, é isso, que eu quero ser uma pessoa inteligente, quero ganhar dinheiro, e é só assim que dá pra fazer. E aí, eu prestei vários vestibulares de medicina e eu prestei um único vestibular de publicidade, porque assim, tá bom, vou fazer esse aqui. E aí, passei nos 2, passei em medicina e passei em publicidade. E aí, o que seria fácil escolher, já que eu estava tão determinado a fazer medicina, mas eu vi a grade de publicidade, vi a grade de medicina e eu fiquei tipo assim... Nossa, puta, isso aqui é muito mais legal. Pena que não dá dinheiro, né? Poxa vida. Mas assim, eu não estava convencido que isso era verdade. E aí, depois de muita terapia, eu cheguei na seguinte conclusão, que se eu fizesse medicina e não gostasse, a minha família e a pressão social ia sempre falar para eu
dá mais uma continuadinha. Tipo assim, não, é só o ciclo básico, depois do terceiro semestre melhora. Não, mas é só a faculdade, na residência melhora. Não, mas é só a residência, quando você forma na residência melhora. E isso vão 11 anos da sua vida, né? Mas, se eu fizesse publicidade, visse que não desse dinheiro e desistisse, todo mundo ia me receber de braços abertos pra eu tentar medicina de Inteligente, novo. você mudou ali a rota e falou... Aí eu falei, não, vou tentar esse negócio. E 10 anos depois, estou aqui até hoje. Aqui. E aí você cursou publicidade e propaganda em BH ou já em São Paulo? Cursei em São Paulo, na SPM. Na SPM. Muito bacana, que hoje em dia, inclusive, você é professor, né? Exatamente. Então foi um full circle ali. De aluno a professor. E eu fiz publicidade e propaganda também na SPM. E quando eu entrei lá, era um mundo de possibilidades de qual caminho você poderia seguir, né? Como é que foi escolher mais um caminho de direção de arte, esse lado um pouco mais criativo? Então, isso foi um pouco difícil para mim também, porque eu sempre fui uma pessoa muito interessada em muitas coisas. Então, na SPM, eu segui a parte de criação, mas sem deixar de estudar a parte de marketing, a parte de planejamento, a parte de finanças, a parte de estatística. Eu adorava aula de estatística. E hoje em dia, isso foi muito bom para mim, para eu fazer essa transição muito suave entre criação e marketing, né? Porque eu já tinha esses fundamentos da faculdade. Mas a escolha, ela veio muito de um lugar que, na minha época, hoje em dia isso mudou, mas na minha época, 80% da turma entrava em publicidade querendo criação, e aí, Uau, não sabia. ao longo lá pro terceiro período, já todo mundo tinha desistido. Mas as pessoas entravam muito na faculdade de publicidade pela força que os filmes publicitários ainda tinham na época, assim. Eu entrei na faculdade em 2014, que não é muito tempo atrás, mas midiaticamente muita coisa aconteceu. Então as pessoas entravam para a criação e depois saíam. Então eu entrei para a criação, mas eu persisti porque eu sou muito ligado à criação visual. Então eu vim para São Paulo, tive a oportunidade de fazer vários cursos de design, mas também de desenho. Então eu queria exercitar essa criação visual. Então, assim, já que eu vim para São Paulo estudar publicidade, deixa eu fazer o pacote completo do jeito que eu quero. Então, para ser criativo? Então, vamos ser criativos. E onde foi seu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho foi na IKQA. Então, você começou em agência? Comecei em agência. Na área de criação? Na área de criação, como estagiário de criação. E passou por algumas agências nesses últimos anos, correto? Sim, foi IKQA, CPB, Gut e David. Sempre como criação? Sempre como criação. E tem algum projeto durante esses últimos anos que você fala, nossa, esse aqui realmente me marcou? Tiveram alguns, assim, mas eu acho que o período mais marcante da minha vida, não pelo projeto, mas pelo conjunto da obra, foram os meses que eu passei trabalhando na IKQA, no primeiro lugar que eu trabalhei. Eu acho que foi o lugar que mais me moldou profissionalmente, assim, até hoje, com uma base muito boa. E foi curioso, porque eu entrei na IKQA a partir de um concurso, chamado Maratona de Criação. Da SPM? Exato. Em que, na minha época, eles davam o briefing meia-noite e ao meio-dia você tinha que entregar uma ideia. Então, você virava à noite na faculdade tendo uma ideia e no final você... Você ficava na faculdade? Na faculdade. Sério? Sim, você virava à noite na faculdade e no final você entregava um board. E aí, eu e o meu dupla, Felipe Sorani, redator, a gente participou. Foram mais de 300 duplas e a gente ficou em primeiro lugar. E aí foi um dos dias mais felizes da nossa vida, porque a IKQA, na época e ainda hoje, mas principalmente em 2016, ela era considerada a agência mais criativa do mundo. Hoje, ela atendia Netflix, Google e Nike, num time de 20 pessoas. Tranquilo. Mas mais do que isso, depois que a gente entrou, o que foi mais marcante para mim foi ter contato com o Hugo Veiga e o Diego Machado, que eram os diretores de criação executivos da IKQA, e eles são literalmente as melhores pessoas que eu já conheci, assim. São as pessoas mais criativas que eu já conheci, as pessoas mais doces que eu já conheci e os melhores líderes que eu já conheci, assim. Que não existia, realmente, assim, não existia uma hierarquia rígida na IKQA. Todo mundo sentava, eram 20 pessoas, todo mundo sentava na mesma mesa e trocava ideia. E, assim, foi uma segunda formação ali para mim e pro Felipe, como estagiários, a gente poder aprender vendo esses caras fazendo, assim, que isso explodia
a nossa cabeça, e eles sempre com muita humildade, assim, o Diego e o Hugo, eles fizeram beauty sketches da Dove, que são os retratos da real beleza, Sim, que uma super campanha. Nossa, durante muito tempo foi recordista, foi a publicidade com o maior número de views no YouTube no mundo inteiro. Foi uma das publicidades mais premiadas do mundo naquela época. Então, assim, eles eram o suprassumo criativo da publicidade, tendo o aval de serem arrogantes o quanto quiserem, mas em nenhum momento eles eram assim. Eles eram as pessoas mais simples, mais gente boas, mais abertas a pegar dois meninos de 20 anos e ensinar para eles tudo e o jeito que eles criavam. Então, assim, isso foi muito marcante. Tanto de, assim, ter esse pé no chão, essa humildade, essa abertura de querer compartilhar o conhecimento com as pessoas, mas o jeito que eles criam também influencia muito até hoje o jeito que eu crio. perfeito. Muito bacana, as pessoas te marcaram. Mas teve alguma marca também que te marcou durante esse período? Algum projeto? Alguma ideia criativa que vocês tiveram? Eu acho que de marca, o Burger King foi uma marca Que não foi nessa, foi já não foi na foi na Geekway, David. foi na David, mais recente. E o Burger King, que durante muito tempo é um sonho de todo criativo trabalhar com o Burger King, porque o Burger King é uma marca que ela é notoriamente conhecida globalmente por ser ousada, né? Então você consegue realmente fazer ideias mais fora da caixa e que são mais ácidas. Então, por exemplo, uma ideia que eu e o meu dupla da David fizemos, o Lucas Vigliar, que foi, entre aspas, recente, que foi quando, assim que saiu o ChatGPT, o McDonald's fez uma campanha de Out of Homes, em que ele perguntava ao ChatGPT qual era o hambúrguer mais icônico do mundo. E o ChatGPT respondia, no meio da resposta estava citando ali o Big Mac, e eles transformaram isso num Out of Home. E na época, eu estava estudando inteligência artificial no meu mestrado, e eu já tinha tentado ter alguma Você fez ideia. mestrado de quê? Eu fiz um mestrado em tecnologia da informação e design digital. Legal. E aí eu já sabia que o ChatGPT, se você fizesse uma pergunta muito arbitrária para ele, ele ficava em cima do muro. Mas com perguntas específicas, de coisas quantitativas, ele te dá uma resposta exata. E aí eu vi esse Out of Home quando eu estava indo para o metrô, indo para o mestrado. E aí, 11 horas eu cheguei em casa e eu fiz a mesma pergunta pro ChatGPT. Qual o hambúrguer mais icônico do mundo? Ele responde realmente que é o Big Mac. E aí, eu perguntei, e qual é o maior? E o Whopper, ele é quantitativamente maior do que o Big Mac, em questão de diâmetro. E aí ele responde o Whopper. O Whopper. E aí o que a gente fez? A gente pegou a continuação dessa conversa e transformou num Out of Home do lado do Out of Home do McDonald's. Muito bacana. E isso gerou uma batalha internacional de marcas de Out of Home. Então, assim, a gente fez isso rodou o mundo inteiro, e aí depois a Coca-Cola fez um outro Out of Home para colocar do lado, que e qual bebida vai bem com qualquer um desses dois? E aí depois o Subway fez um Out of Home. Aí depois a Domino's fez um Out of Home. Então gerou essa batalha de Out of Homes, e aí acho que foi um projeto muito legal, porque foi um projeto muito simples, muito barato, que aproveitou de uma tendência que estava acontecendo, e que talvez, se eu não tivesse andado de metrô naquele dia para ver aquele Out of Home, ou se eu não tivesse estudando IA e tentando ter uma ideia de publicidade com isso, não teria acontecido. Uma ideia simples, mas criativa. E aí, falando em criatividade, né, uma característica que você sempre se descreveu como, o que é a criatividade para você? Então, o que é criatividade? Definir criatividade é uma das coisas mais difíceis que existem. Assim, existem muitas definições de criatividade, Sim. tanto com inteligência. Eu gosto muito da definição da Feigenbaum, que é uma definição mais cognitiva da criatividade. A Feigenbaum, ela vai falar que a criatividade é a capacidade de formar relações. E aí, ela fala isso num contexto humano. Por essa definição, ela diz que, então, o ato humano, de qualquer forma, ele é sim um ato criativo. Então, por exemplo, quando um bebê ele chora porque ele está sentindo uma dor de estômago e a mãe vem acolhê-lo, e aí ele percebe, na próxima vez que ele chora não porque ele está com dor de estômago, mas porque ele quer a presença da mãe, ele fez uma relação
entre o choro e a presença da mãe. E isso em si já seria considerado um ato criativo. Eu estar falando aqui para você já é considerado um ato criativo, porque eu estou combinando palavras e significados e formando relações entre elas para formar frases e falar para você o que está na minha cabeça. E ao você ouvir isso, também seria um ato criativo, porque você está pegando, né, recombinando essas palavras na sua cabeça para gerar significados. Então, é uma definição mais cognitiva e mais ampla de criatividade, mas que eu gosto. Eu gosto também. São junções, Uhum. né? E no dia a dia acho que eu enxergo isso muito como junções do seu repertório. Pegar várias coisas diferentes e formar uma única ideia, digamos assim, né? Uhum. Muito bacana. E você diria que o seu conceito de o que é a criatividade evoluiu ao longo desses últimos anos? Sim, porque, por exemplo, eu gosto muito desse conceito da Feiga, mas ela fala muito de uma criatividade humana, né? Ela define isso como uma capacidade humana de criar relações. E hoje em dia, depois de ter feito um mestrado de 2 anos sobre o uso das IAs no processo criativo, eu já vejo que a exclusividade do termo humano para a criatividade vem muito mais do nosso narcisismo como espécie de não querer perder essa única habilidade que nos resta do que realmente ser algo exclusivamente humano. Perfeito, porque pela sua descrição, uma inteligência artificial poderia ser criativa. Exatamente. Porque no fim do dia é o que ela faz também, né? Uma Exato. junção de várias Ela coisas. está fazendo relações dentro de uma linguagem. É uma criatividade, são criatividades extremamente diferentes. Uma não é comparável à outra, mas sim uma IA, ela produz um ato criativo. Perfeito. E bom, antes de a gente chegar no Canva, uma pergunta para você. O que você diria que é um bom design? Um bom design, eu acho que é um design que, do ponto de vista empresarial, um design que cumpre a função dele de comunicar a mensagem pretendida. Então, isso pode ser feito de algumas formas, tanto pela composição, que a composição no design, ela funciona como uma hierarquia, né? Ela é uma história que está sendo contada através de formas, cores e valores ali, que faz com que o seu olho passeie por uma imagem. A composição é basicamente isso, ela te ajuda, ela guia os olhos do consumidor dentro daquele formato e daquela proporção da peça definida. Mas além da composição, tem também a mensagem e aí a hierarquia da mensagem dentro de um design, que vai, da mesma forma que faz o seu olho passear do ponto A ao ponto B, que vai fazer a sua mente sair do ponto A, ou, por exemplo, não sabia que o Canva tem editor de vídeo, ao ponto B, sei que o Canva tem editor de vídeo. Perfeito. Então não é um bom design, ele pode ser aplicado em qualquer nicho também. Com certeza. Não precisa ser só, né, o lado mais criativo, Não. criação, digamos assim, né? Não. Pode ser em uma planilha de Excel, você ter um bom design Com certeza. para a mensagem chegar na sua finalidade. Com certeza. E como é que foi essa chegada no Canva, né? Você passou uma carreira quase que em agência de publicidade, chegou aí para a marca Coca-Cola, se não me engano, né? O que te trouxe até esse novo desafio? Então, algumas coisas. Pessoalmente, eu sabia que eu queria trabalhar numa empresa de tecnologia na área de criação. Então, eu comecei o meu mestrado em inteligência artificial para me habilitar tecnicamente a entender melhor do mundo da tecnologia e, de uma maneira muito positiva, a minha entrada no Canva aconteceu no meio do mestrado. Então, a minha ideia era finalizar o mestrado para conseguir isso, mas no meio do mestrado eu já consegui entrar no Canva. Mas mais do que isso, o que me interessou muito no Canva foi a possibilidade de ter um produto que é realmente amado pelo público brasileiro, um produto que é uma plataforma tecnológica que no final do dia ela vende criatividade e que ela realmente traz de maneira muito real assim, um benefício para as pessoas, que é a possibilidade delas criarem designs de maneira gratuita, que de outra forma não poderia ter sido criado, e pegar esse produto, que já é um produto muito amado pelos brasileiros, e transformá-lo numa marca amada pelos brasileiros. Perfeito. E aí você chega no Canva em 2024, né? Como é que era o momento da marca em 2024 versus agora? Então, em questão de produto, o Canva ele já era muito popular aqui no Brasil. A gente é o segundo maior mercado, né? O segundo maior mercado, perde apenas para os Estados Unidos. Mas, em questão de marca,
não existia um posicionamento claro da marca do Canva no Brasil. A operação de marketing do Canva, ela já tinha começado antes de 2024, mas de maneira muito tímida e paulatina, assim, com alguns eventos presenciais, com alguma presença bem incipiente e sem posicionamento de marca no Instagram. E aí, então, foi nesse cenário que eu cheguei. Um produto que já era um produto muito consolidado, mas uma marca que não falava nada com os brasileiros, assim, ela partia de um ponto muito utilitário de uma Necessidade, né? ferramenta e Realmente não isso. de uma marca, e não do seu companheiro criativo, e não do camarada que vai fazer você acreditar que você pode sim fazer uma coisa legal. E como que você enxerga ela agora? Agora eu enxergo muito mais nesse lado que o Canva é o seu amigo criativo para te mostrar que a única coisa que você precisa para fazer as coisas acontecerem é uma boa ideia e a ferramenta certa, e por sorte, essa ferramenta é o Canva. É o Canva. Pô, a gente falou como o brasileiro já amava o Canva antes mesmo de ter construção de marca, né? Uhum. Tem algum atributo ou algum motivo pelo qual você atribui essa relação com o brasileiro tão forte com o Canva mesmo antes de construir marca? Então, tem algumas coisas, assim, se a gente pegar o cenário econômico do Brasil, acho que se explica muita coisa pelo fato de as pequenas e médias empresas no Brasil serem a maior parte das empresas aqui no país. E pequenas e médias empresas no Brasil muitas vezes não têm a verba Recursos, necessária ou estrutura necessária para ter um departamento de marketing, de design, de criação. E o Canva, ele vem como algo que tira as barreiras ferramentais do design para que esses pequenos e microempreendedores, desde o início da sua jornada, eles já possam ter uma marca e assets da sua própria empresa com uma qualidade técnica dentro dos padrões do mercado. Então, acho que isso é uma coisa importante. O cenário econômico brasileiro, do ponto de vista das micro e pequenas empresas. Segundo, muito importante, que é a gratuidade. E não apenas porque pagar um software de design muitas vezes é um peso para o bolso desses micro e pequenos empresários, mas porque apesar de a gente ter avançado muito na digitalização do Brasil pós-pandemia, ainda existe um receio das gerações que viveram pré-internet ainda de, por exemplo, colocar um cartão de crédito numa plataforma digital. Aqui na bolha de São Paulo, a gente acha muito corriqueiro e que todo mundo faz isso. Mas se a gente vai para o interior do Brasil, que são esses lugares onde o Canva ele é muito usado e ele ajuda muito as pessoas, existe um pouco desse receio. Então, o fato do Canva ele poder ser utilizado como uma plataforma gratuita, que é só plug and play, né? Passa confiança desde o começo. Isso passa confiança desde o começo e faz com que a barreira de entrada seja muito baixa. Então, você pode começar a usar o Canva de maneira gratuita para fazer as coisas, e à medida que você vai usando e precisando de novos recursos, você já está habituado com a plataforma, sabe que aquilo ali não é um esquema, que não vai te roubar, aí você pode passar para uma versão Esse paga, upsell, por né? exemplo. Muito interessante. Você falou algumas características, né? Acho que o cenário econômico, o produto ser gratuito, tem uma baixa barreira de entrada, né? Que passa confiança desde o começo. Mas se você tivesse que apontar uma característica que foi responsável, se você tivesse assim, isso aqui foi responsável pelo sucesso do nosso produto, principalmente aqui no Brasil, qual seria? Na minha visão, é justamente o fato da gente acabar com essas barreiras técnicas do design. A gente democratizar o design para que qualquer pessoa seja capaz de criar um produto criativo sem necessariamente ter tido que ter uma formação técnica. Então tem um propósito forte aí, mas também um produto que é fácil de usar, um bom UX, Exatamente. digamos assim, né? E bom, eu acho que quando a gente fala de plataformas que estão ajudando a gente a fazer isso, eu enxergo poucas no mercado, senão vocês são a única, assim. Claro que a gente tem outras, né? Adobe, CapCut, mas nenhuma reúne todas num lugar só. E 2, não é tão fácil de usar. Então, vocês praticamente são uma vaca roxa no mercado. Como é que é construir uma marca vaca roxa? Assim, qual é a característica que você acredita que a gente tem que estar sempre olhando para ser um atalho na categoria? Acho que a principal diferença do Canva é que a gente não foca nos nossos produtos, assim. O foco do Canva é a solução que a gente traz para os nossos consumidores. Então, a gente quer ser a plataforma de criação
para as pessoas, ponto. E a gente vai solucionar todos os problemas que vêm a partir... Foco no consumidor. Exato, nesse processo criativo. Então, em vez de focar que nós somos uma plataforma de slides, nós somos uma plataforma de coisas para as redes sociais, nós somos uma plataforma de edição de vídeo, a gente não foca em vender os nossos produtos. A gente foca em entender quais são os problemas do consumidor e trazer soluções. O Canva é uma plataforma que quer solucionar todos os problemas de uma pessoa que passa pela necessidade de criar alguma coisa. Uma outra coisa que eu já vi você falar sobre é o termo anti-branding. Uhum. O que significa isso, principalmente nos dias de hoje, que todo mundo fala que você precisa ter marca, né? Enfim, para gerar uma certa relevância. Não que isso exclui, né? Mas... Então, o anti-branding é você entender que, principalmente no cenário das redes sociais, que é um cenário em que as pessoas se relacionam com pessoas e não com marcas, de você construir uma marca fora dos padrões estéticos de um rigor visual de marca, por exemplo. Então, você vai fazer um vídeo para as redes sociais, não é colocar o logão ali do seu vídeo que vai fazer com que ele automaticamente vire um vídeo institucional, que as pessoas não querem ver. Então, não é fazer um post que vai seguir sempre com a fonte da marca, com as cores da marca. É você entender e adaptar a sua mensagem para os meios que você está e nas redes sociais, por exemplo, para você ter um conteúdo que ele engaja e ele alcança uma audiência maior, que ele precisa ser um conteúdo que pareça um conteúdo das redes sociais. E como são os conteúdos das redes sociais? Eles têm essa estética mais caseira, eles têm uma estética quase que assim, mal editado de propósito. Então, quanto mais profissional você deixa, quanto mais empresarial, quanto mais com cara de marca você deixa a sua comunicação, menos pessoas você vai se conectar com. Perfeito. E qual é a característica, então, você diria que tem que ter nesses conteúdos? Porque no fim do dia eles precisam ser reconhecíveis como Canva, né? Não pode ser só uma marca aí de uma plataforma que fez. Como é que o consumidor vai identificar que são vocês no fim do dia, mesmo não tendo uma logo ali ou exatamente a cor de vocês? Então, primeiro porque ali no UI das plataformas, você já vai ver que foi postado pelo Canva no final. Então, a marca ela já está ali. Mas a gente tem uma mensagem principal, que é isso. O Canva é o seu amigo que te mostra que design não é algo complicado. E a gente pega essa mensagem e no como a gente vai falar ela, no Canva a gente tem uma pirâmide que serve como base. Então, a base disso é entreter. Tá. As redes sociais, elas já não são redes sociais há muito tempo, elas são redes de entretenimento. A gente pega o celular, não necessariamente para ver as fotos das feras dos nossos amigos, mas para desopilar e ver vídeo de gatinho e ver vídeo de blogueira. A gente quer um entretenimento rápido ali. Então a gente entende que nas redes sociais do Canva, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entreter as pessoas. Em segundo lugar, é uma estética da rede social. É justamente isso que eu falei. É um vídeo que ele não tem a melhor qualidade do mundo de propósito, que ele tem uma edição que ela não é muito rebuscada de propósito, que ela segue as lógicas e a estética como se um usuário comum estivesse criando. Isso, inclusive, é muito importante para o Canva, porque é isso, a gente quer mostrar que usuários comuns podem ter resultados excelentes utilizando a nossa plataforma. E no topo é algo que seja relevante para o mercado, que a gente chama de algo que seja local, de fato. Então, isso é relevante para o público quer ver isso, em vez de criar uma história a partir da nossa marca do zero, tipo assim, olha como o meu sabão em pó lava muito mais branco. Você entender uma história que está rolando e você conseguir inserir a sua marca de maneira nativa. Perfeito. Tem quase que também um pouquinho da pirâmide do Golden Circle, né? Do Start with Why aí no meio desse fluxo. Então tá, então você está falando que dá para construir marca de forma orgânica? Com certeza. A marca do Canva, ela foi construída no Brasil 100% de forma orgânica. O posicionamento de marca do Canva, ele surgiu e as campanhas que vocês veem do Canva hoje em dia é exatamente o mesmo posicionamento que está no meu deck do posicionamento das redes sociais orgânicas do Canva. Então, a gente construiu toda a personalidade da marca através das redes sociais de forma orgânica e depois Com que tipo de conteúdo? Com esses conteúdos, por exemplo, conteúdos que a gente colocava o Canva de forma orgânica em trends. Então, por exemplo, quando o novo Papa foi
escolhido, Aham. a gente fez um conteúdo rapidinho, como se fosse o currículo do Papa sendo atualizado no Canva. Aham. Quando o Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain na Copa do Mundo de Clubes, Tá. a gente fez a bandeira do Botafogo sendo colocada em cima da Torre Eiffel. Então vocês começam com o trend surfing através do seu POV, Exatamente. correto? E aí como é que evolui isso? Então, depois da gente ter passado 1 ano e meio surfando essas trends, Tá. a gente começou a entender a anatomia das trends. Como é que essas trends eram geradas e depois que a gente entendeu como é que a gente podia surfá-las, a gente começou a entender como é que a gente poderia produzi-las. E aí, isso começou de maneira mais tímida com a primeira campanha do Canva no Brasil, que foi uma campanha 100% focada nas redes sociais, que foi a campanha que a gente fez com o chefe Jacan, que foi um momento oportuno em que o nosso principal concorrente tinha colocado as legendas automáticas na versão paga e o Canva tinha lançado as legendas automáticas na versão gratuita do nosso editor de vídeo. E a gente falou, a gente precisa criar alguma coisa sobre isso. E aí, quando a gente chegou no nome do Eric Jacan, todo mundo no meu time ficou animado, assim, fez sentido aquela possibilidade. Mas se a gente Que a fosse... gente tá falando de um time enxuto, né? Só É. para o pessoal entender que muitas vezes a gente fala, nossa, precisa de ter várias mentes para pensarem nisso. Não, tem... Não, nós éramos 3 pessoas. 3 pessoas pensaram nessa ideia do Eric Jacan, Exato. tá? E aí, a gente pensou que se a gente fosse fazer alguma coisa com o Jacan, teria que ser alguma coisa com mais esmero, assim. Não poderia ser um postzinho, uma publi. A gente queria fazer algo que tivesse um conceito criativo, que a gente pudesse brincar justamente com essa piada que já existia nas redes sociais, que deve ser muito difícil entender o Jacan pessoalmente sem as legendas. E a gente fez ele ser legendado o tempo inteiro, porque na verdade ele está usando as legendas automáticas do Canva. E aí foi foi esse post, mais outros 4 posts na rede social dele, focados sempre em legenda, mas esse post a gente fez como se fosse um documentário falso na casa do Jacan, em que você vê as legendas o tempo inteiro com ele, enquanto ele gira, e aí ele bate nas coisas, e ele usa para abrir uma garrafa, e no final revela-se a marca, e isso fez muito barulho. De maneira orgânica e saiu em vários portais de notícias, as pessoas comentaram, as pessoas recompartilharam e a gente começou a entender essa lógica de como é que a gente faz a marca ser um assunto. A gente saiu de colocar a marca nos assuntos e começou a fazer os assuntos partirem da marca. Perfeito. Tem algum próximo passo ou vai sendo isso e aí cada vez mais você vai tendo, né, um budget, uma estrutura para investir nessa criação de momentos e gerar buzz em cima? A lógica, ela continua sendo essa, porque Tá. assim, não é a gente que define a lógica. Quem define a lógica é o comportamento da nossa sociedade perante os meios de consumo. Se esse comportamento mudar, certamente a gente vai mudar. Ou então não é como se fosse uma fórmula, é só uma análise da maneira que a gente consome mídia. Perfeito. E a maneira como a gente consome mídia, ela tem suas peculiaridades aqui no Brasil, né? O Eric já foi uma escolha bem... Vamos falar com um brasileiro por aqui. Uhum. Como é que é fazer essa adaptação do Canva, de quem ele é e construiu como marca lá fora, versus aqui? Legal. Globalmente, o Canva ele tem essa missão que é empoderar o mundo com o design. E aí, quando eu fui fazer a estratégia de social do Canva, eu percebi, e aí foi através de uma pesquisa, e aí falando da parte da importância de ter um background de planejamento, por exemplo, para entender o público que eu queria falar e pesquisar. Eu realmente fui entrevistar pessoas, entender a relação do brasileiro com o design. E entendi que a relação do brasileiro com o design é especialmente mais distante quando comparado com outros mercados. Por quê? Primeiro, design é uma palavra em inglês e ela é intraduzível, porque design não significa desenho. Não. Design, ele é um Design, verbo deixa eu parar em pra inglês que a gente utiliza como substantivo aqui. E em inglês ele significaria projetar, seria a tradução mais fiel. Mas não é projetar também. Aqui no Brasil a gente usa de outro jeito. Então já é um bicho de 7 cabeças de uma língua que eu não domino, porque o Brasil, né, o inglês não é a segunda língua do brasileiro. E aí, então já começa desse ponto de partida. Segundo, que os softwares de design,
por muito tempo eles representaram um valor de 30% de um salário mínimo no Brasil. Então, assim, é uma barreira de entrada gigantesca se a gente está falando com a população brasileira total. Softwares também em inglês, que aumenta ainda a barreira de entrada, e softwares que são majoritariamente feitos para serem utilizados em computador. E a gente sabe que hoje em dia, da população brasileira com acesso à internet, mais de 90% desses acessos é feito pelo celular, em segundo lugar vem a televisão e em terceiro lugar vem o computador. Então o computador não é uma ferramenta que todos os brasileiros têm acesso. Então, isso fez com que o design fosse percebido, historicamente, para o brasileiro, como algo sempre distante, o que é algo muito dicotômico, porque nós, como brasileiros, somos o povo mais criativo do mundo. E a gente já está fazendo design todos os dias, todas as horas. O microempreendedor que tem um carrinho de pipoca e faz uma arte, mesmo que não com as proporções corretas, mas do Mickey ali para enfeitar o carrinho, para chamar a atenção da criança, isso é design. Ou a pessoa que faz uma placa para o seu pequeno negócio ali, para falar o que tem na sua loja, na sua venda, no seu ponto de costura, isso também é design. E a gente já faz design. A gente só não tinha as ferramentas adequadas que poderiam facilitar fazer essas coisas com uma estética mais mercadológica, digamos assim. E aí veio desse ponto de, para adaptar empoderar o mundo com o design, eu tinha que aqui no Brasil dar um passo para trás e mostrar para as pessoas que design é algo que está na nossa vida e que a gente faz design sim todos os dias. E a maneira de fazer isso era estar então diariamente em contato com os brasileiros. E qual é a mídia em que eu posso estar diariamente, mais de uma vez por dia, entrando em contato com eles? Instagram, WhatsApp? As redes sociais, exatamente. E então é por isso que faz sentido o Canva estar nas redes sociais e as nossas campanhas serem voltados para as redes sociais. Eu falo isso porque, às vezes, para uma outra marca, não vai fazer sentido. Para o Canva, faz muito sentido. E aí, sobre como é que eu deixo isso ainda mais dentro da cultura brasileira e mostro que é uma coisa que está com você. É justamente pegar essas personalidades que são super conhecidas no Brasil, mas não conhecidas por design, elas são conhecidas por outras coisas, e mostrar que essas pessoas também estão fazendo design com Canva. E aí você vê que de uma maneira lúdica, né? Mas que o Jacan faz as legendas dele com o Canva, você pode fazer também. E que a Xuxa lança uma nova linha de produtos para adultinhos e ela faz as artes com o Canva, você sente que você pode fazer também. Se a Graciane Barbosa faz uma marca de ovos de luxo utilizando o Canva, você pode fazer também. Se o Agostinho Carrara faz uma marca de moda utilizando o Canva, e o Agostinho ele talvez seja o personagem de maior amor do Brasil e é o personagem que representa o microempreendedor brasileiro que está ali no corre todos os dias. E se ele usa o Canva para criar a marca dele, isso já começa a ser mais palpável. Não é aquela coisa distante, mas a gente traz o Canva para conversar olho no olho com o consumidor e não de cima para baixo. Muito bacana. Então, a lógica do Canva no Brasil, ela foi primeiro entender mercado, qual é a relação do brasileiro com a sua categoria e depois encontrar pessoas que fossem ajudar a comunicar essa história para os brasileiros, correto? Essa associação, quase que fazendo aquela analogia que ajuda, se você compara seu produto com algo que eles já entendem, fica mais fácil de compreender, Exatamente. né? Essa é a mesma lógica que foi aplicada para campanhas como da Graça e Ovos, vou chamar assim. Com certeza, porque justamente a gente pegou... Como que nasceu? Então, como que nasceu essa campanha? Essa campanha, ela nasceu da necessidade que a gente tinha de comunicar o Canva como um software que poderia criar peças de design com um primor e uma sofisticação, para tirar esse estigma que coisas feitas no Canva elas têm menos valor, que existia esse estigma até algum tempo atrás. E aí, quando a gente percebe, isso vem muito da facilidade, né? Existe uma percepção de que o que é mais fácil, ele também tem menos valor. Mas isso não necessariamente é verdade. Isso foi algo que a gente procurou fazer no posicionamento de marca do Canva ativamente aqui no Brasil,
para tirar esse estigma. Porque se você pega marcas, por exemplo, como a Apple, ela trabalha isso muito bem. A minha avó, de 93 anos, a gente deu um iPhone para ela. E a gente deu um iPhone Pro para ela. E aí, por que a gente deu um iPhone Pro para uma idosa que só usa o WhatsApp? Por que eu não dei um celular que poderia ser 10 vezes mais barato? Porque o iPhone é mais fácil de usar. E a minha avó, ela precisa de um celular que seja o mais fácil de usar possível. Só que eu não acho que o iPhone é pior porque ele é mais fácil de usar. Eu, inclusive, acho que ele é melhor. Ele é mais inteligente porque ele faz com que eu precise clicar em menos botões para chegar nos lugares que eu quero. E a gente usa essa mesma lógica na comunicação do Canva justamente para mostrar que ser um software mais fácil de usar ele não te dá um produto com uma qualidade mais baixa. Na verdade, é melhor ele ser mais fácil de usar, porque beleza, você pode apertar 15 botões em outro software para conseguir o mesmo resultado que o Canva faz com um botão. É aquele ditado, né? Me dê uma mala de 32 quilos pra fazer, eu faço rapidinho. Agora me dá uma de 5 quilos que eu vou demorar horas, porque eu vou ter que realmente escolher estrategicamente o que é essencial colocar aqui. E é a mesma lógica, né? Exatamente. E aí, então, partiu disso, dessa necessidade de posicionar o Canva dessa forma. E aí, de novo, a gente precisava de um assunto que fosse culturalmente relevante para os brasileiros e principalmente que ele pudesse circular muito bem na internet. E aí no Canva, eu falo que a gente não cria nada. O mérito não é nosso. Nós somos muito bons identificadores de histórias. E aí, uma coisa que já tinha acontecido, já estava na internet há muito tempo, era que a Graciane Barbosa poderia ter uma marca de ovos, já que ela consome 40 ovos por dia. A gente descobriu isso quando ela foi pro BBB, isso virou um meme na internet. E aí, a gente inclusive, quando eu falo que o posicionamento de marca do Canva, ele é construído no orgânico. Quando a Graciane estava no BBB, a gente fez um post sobre isso. A gente fez um post que eram como se fossem galinhas fazendo um pôster de procurado da Graciane Barbosa, já que ela come todos os ovos que essas galinhas produzem. E então começou daí essa ideia. E aí começou com 0 budget. Mas e se eu tiver muito mais budget para fazer essa ideia? O que a gente faz? A gente faz uma marca de ovos da Graciane Barbosa. E assim feita. Rapidamente colocaram a ideia do pé e soltaram. Vocês sabiam que ia viralizar tanto ou não? Então, a gente construiu a estratégia pensando numa lógica de viralização. E qual características você estava pensando na hora? Eu preciso ter isso aqui, porque é isso aqui que vai ajudar o negócio viralizar. Então, eu precisava ter uma mentira plausível. Tá. Que assim, a Graciane Barbosa lançar uma marca de ovos de luxo é louco, mas é plausível. Tá. E essa é a linha tênue que a gente precisou chegar, assim. Tá. Porque não podia ser algo muito sem noção, a ponto de ficar muito claro que é uma jogada de marketing. Eu acreditei, tá? 100%. E então, primeiro a gente precisava de uma mentira plausível e a gente precisava que isso tivesse capilaridade. Porque hoje em dia na internet não existe um grande público, existem diversas bolhas. E eu precisava que essa mensagem atingisse várias bolhas. Então a gente contou, por exemplo, com a ajuda massiva de influenciadores. Tá. Então a gente criou a marca, a gente fez o perfil no Instagram, a Graciane postou o primeiro vídeo, que era o teaser da campanha, e eu precisava também que esse teaser ele fosse controverso. Ele precisava ser crível, mas ele precisava deixar umas pontas soltas até para gerar reações de hate das pessoas para essa marca, de achar um absurdo ter uma marca de ovos de luxo, como assim? E foi muito engraçado ver as pessoas, por exemplo, já especulando e falando o preço da marca em que a gente nunca comunicou, mas as pessoas falam que a caixa com 6 ovos ia custar R$500, isso era um absurdo, mas enfim. Gerou conversa. Gerou conversa e os influenciadores serviram para a capilaridade da gente ter vários públicos sendo impactados por essa informação também. Então a gente mandou e a gente tinha uma lista, literalmente assim, grandes nomes do fitness feminino. Pessoas que representavam isso. Grandes nomes do fitness masculino. Nomes intermediários do fitness masculino e feminino. Nomes grandes do público geral que tem alguma relação com fitness. Nomes grandes do público geral que não tem nenhuma relação com fitness, mas a gente precisa do público deles. Entendi.
Entendi. Isso mitiga um pouco o risco e ajuda você a chegarem a mais público. Exato, a gente foi mapeando o que a gente precisava fazer para que essa campanha fosse a mais conhecida que ela pudesse chegar. Pudesse chegar. Muito bacana. E aí, minha segunda pergunta, acho que tem dois lados, né? Como é que você calcula o risco de uma campanha como essa, que provavelmente teve um investimento relativamente alto somente pela pessoa ali, né, que está sendo a cara da campanha? E como é que você mostra o impacto dela no fim do dia, o ROI, digamos? Então, o risco aqui era a gente fazer uma campanha que a gente ficou 24 horas sem falar o nome da nossa marca. Porque a gente lançou Graciovos e a gente ficou 24 horas divulgando Graciovos. Eu paguei influenciadores para fazerem publis de uma marca que não existia. existe. E que em nenhum momento eles falaram o nome real da minha marca, Canva. Então, essa estratégia de marketing de emboscada, ela tinha o risco de... E aí? E se as pessoas não fizerem a continuação do caminho? E se as pessoas se perderem na história e não entenderem que era o Canva? Então o risco era esse. Como é que eu mitiguei esse risco? Entendendo, e isso foi um aprendizado da campanha do Jacan, que as coisas na internet, elas acontecem muito rápido e a atenção ela é muito fragmentada. Então... houveram discussões, tipo assim, então a gente vai esperar uma semana para anunciar que é verdade. E aí eu falei, não, tá louco, uma semana a internet já esqueceu desse assunto há muito tempo. Então a gente demorou 24 horas, né, que foi o período que a gente encontrou de meio termo ali, que era um tempo bom para as pessoas acreditarem, mas não tempo suficiente para as pessoas esquecerem do assunto. Tá. E aí isso se provou. E aí, como é que a gente mostra o impacto? Foi muito legal. O que isso gerou? Isso gerou que a gente tivesse um alcance bruto de 20 milhões de pessoas. Tá. Graciovos, em 24 horas, teve um alcance bruto de 20 milhões de pessoas. Tá. Isso fez uma cama de atenção. E no momento que a gente revelou que Graciovos era uma ação do Canva, a gente chegou no alcance bruto total de 80 milhões de pessoas. Então, na verdade... Como é que ampliou esse alcance? A gente teve 60 milhões de pessoas a mais impactadas e impactadas pela parte de marca, aí pela parte que falava do Canva. Tá. Porque a gente teve o vídeo de revelação da Graciane. Então, pelos canais proprietários de vocês. E tivemos os vídeos dos influenciadores falando a mesma coisa que falava o vídeo. E pessoal, vocês viram que a Graciane não vai mais lançar a marca? Parece que ela comeu o estoque inteiro, mas ela falou que ela fez a marca dela com Canva. Olha que legal, eu aproveitei e fiz a minha marca também. Tá. E isso, porque a gente já tinha feito uma cama de atenção de 20 milhões, e as pessoas já tinham falado sobre isso, assim, a quantidade de vídeos que me mandaram de nutricionista, de coach, de empreendedor, falando bem, falando mal, falando que era genial, falando que era um absurdo, isso fez com que as pessoas depois, elas fossem obrigadas a criar mais conteúdo sobre isso. Perfeito. Mas como é que você certifica que quem foi impactada pela segunda camada também foi impactada pela primeira? É uma necessidade ou não? Vamos lá, impactar mais gente, enfim. Então, não tem como eu exatamente falar que as mesmas pessoas do primeiro foram as mesmas pessoas do segundo. Mas o que eu consigo provar é que a parte de marca, na verdade, ela teve mais visibilidade do que a parte sem marca. E aí, isso é notório nos dados de acesso que a gente tem da plataforma também. A gente tem que, no período dessa campanha, 25 milhões de pessoas a mais entraram no Canva. Uau! Então, elas ficaram sabendo que era do Canva para ter esse número tão gritante de diferença. Perfeito. O que você diria que as marcas aí no mercado têm a aprender com o Canva? Uma coisa. Se levar menos a sério. Falar mais linguagem da audiência, dar uma brincada a mais. Entender que a marca, na comunicação hoje em dia, é a comunicação que o Canva faz, que não serve para todas as empresas. Sim. Mas o Canva, a gente entende que o Canva não é protagonista das histórias que a gente vai contar com a nossa publicidade, que pode ser algo contraintuitivo. Como é que eu vou fazer uma publicidade em que a minha empresa não é o protagonista dessa história? O consumidor é. O consumidor e o Canva, ele é só o plano de fundo, ele é o que possibilita essa história acontecer. Então é isso, é uma história super legal, essa marca de ovos de luxo da Graciane, que é super engraçada e que diverte todo mundo e que gera conversa, e o Canva é o que está possibilitando. Foi através do Canva que ela fez essa marca. A marca do Agostinho Carrara, por exemplo. Uma marca possibilitadora. É uma marca que possibilita as coisas. O Agostinho fez a Carrara Modas, e aí você podia usar o seu filtro de IA, e aí você podia ver as roupas, etc., porque ele fez isso com o Canva.
Muito, muito interessante. Outra estratégia que eu vejo vocês fazendo é indo para o mundo offline, Uhum, né? É fazendo algumas experiências. A gente comentou sobre o evento também, um evento de lançamento uhum, de novas features, né? No estilo meio Apple, mas falando sobre as ferramentas que vocês não iam lançar. uhum. Qual é a estratégia de ir para esse mundo offline, experiências, eventos? Vocês têm construído um fandom muito bacana? Vocês atribuem essas experiências a isso? Como é que você enxerga? Então, os eventos offline, eles são extremamente importantes, eles são tão importantes quanto o nosso posicionamento no online, mas é entender o que cada mídia faz e a função de cada mídia, né? Então, no online, nada substitui isso aqui que a gente está tendo, essa conversa que a gente está tendo. Isso aqui está construindo mais marca do que qualquer post que eu poderia fazer. E é isso, a gente está nos eventos presenciais para construir essa relação com a nossa comunidade, a gente está realmente ativando essa comunidade. No Brasil, a gente tem uma comunidade de pessoas que gosta muito do Canva e que quer interagir com essa marca, quer ter essa relação pessoal com o Canva, quer ter um brinde do Canva, que seja uma canetinha, uma caneca, um bottom. Construir o desejo em uma ferramenta. Exato, e isso, justamente por a gente ser uma plataforma digital, né, não existe, não dá para pegar no Canva. A Não. parte offline, a parte de estar nesses eventos é muito importante para a gente tangibilizar e mostrar para o público, inclusive, que o Canva está no Brasil, que o Canva se preocupa com o Brasil, que o Canva quer ajudar os brasileiros a atingir seus objetivos. E fazer isso no offline, no presencial, é muito importante, é uma coisa que não dá para fazer. Não dá para fazer isso num webinar, numa live de YouTube. O efeito é muito diferente. A live do YouTube a gente consegue escala, mas aqui a gente consegue fidelização de fato. E a gente também usa esses eventos para treinar as pessoas nos recursos do Canva, que hoje em dia o Canva já é uma plataforma muito difundida, que as pessoas usam bastante, mas justamente por ser uma plataforma que tem muitos recursos, as pessoas não conhecem todos os recursos. Então a gente utiliza esses eventos presenciais como uma oportunidade para mostrar para as pessoas que elas podem fazer ainda mais com o Canva. Perfeito. E você diria que foi assim que vocês conseguiram construir um fandom de marca, olhando para esse físico? Foi o ponto inicial do Canva aqui no Brasil. Foi esse ponto físico. Interessante. E qual a diferença para você entre fandom e comunidade? Existe alguma? Existe super. A comunidade, toda marca é capaz de ter uma comunidade, né? Se você entender a comunidade como conjunto de pessoas que utiliza a sua marca ou tem algum tipo de relação com ela. O fandom da marca já são pessoas que elas admiram a sua marca, né? Elas têm um motivo. A comunidade, eu acho que ela está mais ligada ao produto. E o fandom está mais ligado à marca. Já é uma relação mais emocional que você tem com aquela empresa. Entendi. Muito interessante esse seu ponto. Bom, indo para outro ponto agora, quando a gente pega o Canva, a gente tem a versão gratuita e a versão paga. Uhum. Como você falou, na grande maioria das vezes as pessoas vão começar ali pelo gratuito, explorar toda a ferramenta e provavelmente depois fazer esse upgrade. Uhum. Quando que você sabe que está na hora de dar uma incentivada ali, conversar com aquele cara para fazer um upgrade, ou de repente mostrar que você tem essas outras features aqui no funil de ação pagas? Como é que você mapeia a jornada do consumidor para introduzir novas features de produto para ele? Que às vezes vão ser paga, né? Sim, em primeiro ponto, assim, o Canva é uma empresa que ela respeita muito os dados do consumidor e a privacidade do consumidor. Então, realmente, o objetivo é você utilizar o Canva da maneira que seja melhor e mais fácil para você. Então, a gente não é o tipo de empresa que fica enviando 1 milhão de e-mails ou 1 milhão de notificações, mas quando a gente percebe padrões de que, a partir de certo uso de um produto, a pessoa ela passou a naturalmente utilizar um segundo produto, a gente identifica esse padrão em um tipo de consumidor, a gente consegue jogar para um outro consumidor que ainda não fez isso, mas que está nesse ponto de fazer também, recomendando, por exemplo, você sabia que o Canva tem recurso de apresentação também? Ou, por exemplo, a pessoa que usa muito o removedor de fundo. Eu usava muito. Que é um recurso... É o recurso que mais converte pessoas, Exato, né? Eu li pro pago. Então, assim, a gente faz também de dar um teste grátis
do removedor de Entendi. fundo. E aí a pessoa pode usar e aí ela vê se faz sentido para ela ou não passar para o Pro. Então a gente entende quais recursos Pro que poderiam ser eficientes e melhorar o trabalho daquela pessoa e oferece um teste grátis também. Entendi. Então é muito olhar para dados, CRM, fazer esse cruzamento e ir oferecendo features que vão de fato melhorar a experiência dele e, consequentemente, você acaba convertendo ele para ser um usuário pago, correto? Exato, mas sem atrapalhar a A experiência do experiência dele, consumidor que na é uma plataforma. premissa. Perfeito. E é sempre assim? Primeiro você comunica o grátis antes de comunicar o pago? Ou, por exemplo, na comunicação B2B já é o pago que vem logo de cabeça? Como é que funciona a comunicação desses dois universos de vocês? Para o público, para o consumidor B2C, a gente comunica os dois na nossa parte de performance marketing. A gente tem Em PMI. um braço que é sobre Pro, que o foco são assinaturas, e a gente tem peças que o foco são inscrições no Canva, que é o foco é a parte gratuita. Mas para a parte dessas brand campaigns, a gente tem comunicado o recurso gratuito, que justamente a gente quer falar com o maior número de pessoas possível, a gente também quer que seja o produto com mais acessibilidade possível. E para a parte de B2B, que é para as empresas, aí sim já são pacotes exclusivos, fechados para empresas, com necessidades específicas, aí a gente já está falando do Canva Enterprise e da parte paga. E até que ponto o marketing está envolvido em lançamento de novas features de produto? Então, a gente não tem tanto controle assim, porque isso parte da central, mas a gente consegue apontar para eles algumas sugestões. Por exemplo, aqui no Brasil, para a campanha do Agostinho Carrara, a gente pediu para ser adiantado o lançamento do recurso de filtro de vídeo de IA. Tá. E a gente também pediu para fazer o filtro exclusivo da Carrara Modas, que é esse look aqui que vocês estão me vendo Maravilhoso. usar. Até a meiazinha, Até né? a meia que também é do Canva. Do Canva. Mas a gente fez um filtro que vocês podem utilizar, ele está disponível no Canva, em que você pode se colocar com a roupa do Agostinho Carrara, que foi inclusive o recurso que a gente utilizou como promoção das primeiras 1000 pessoas que fizessem e postassem ganhavam uma peça da Carrara Modas também. Mas a isso a gente teve que ter uma coordenação com o time de produto para que isso fosse lançado a tempo. E aí a gente também tem vários insights de usos específicos aqui no Brasil que a gente leva para o time de produto para isso ser adaptado localmente. Então tem coisas que fazem muito sentido nas Filipinas, mas traz para a landing page aqui do Brasil e não faz sentido nenhum. E a gente vai adaptando o produto. Perfeito. E quando a gente está falando sobre comunicação dessas novas features, vocês lançam várias, sempre tem alguma coisa nova. Outro dia eu fui olhar, cadê meu duotom que eu uso sempre? Nossa, mudou de lugar. Como é que você escolhe qual delas comunicar para o público? A gente entende qual que vai trazer mais pessoas para o Canva, qual recurso que seria mais relevante para o público e que faz mais sentido com a nossa estratégia de negócio a médio e longo prazo. Entendi. Então é sempre focado em aquisição. Só vale a pena comunicar, fazer uma campanha, as novas features que vão ajudar na aquisição e o resto você comunica mais em depth. Não necessariamente, assim, mas a gente pensa nas features que são que trazem mais percepção de valor para o consumidor. Entendi. É sempre sobre a percepção de valor. Então, o Duotone, que é uma ferramenta super legal, talvez não faça sentido fazer uma campanha inteira e gastar 20 milhões de mídias sobre o Duotone especificamente, porque é um recurso que você já vai utilizar depois que você já utilizou outros 15 do Canva, você já é mais expert na plataforma. Então, a gente tenta trazer recursos que vão gerar uma percepção de valor para a maior quantidade de pessoas possível nessa parte de brand marketing. Quando a gente fala de performance marketing, que a gente consegue rastrear o consumidor e o comportamento dele de uma maneira muito mais específica, aí sim a gente começa a falar dos, entre aspas, pequenos recursos. Porque eu consigo taguear uma pessoa que já é usuária de Canva. E aí eu consigo vender recursos específicos, porque eu não preciso explicar para ela o que é o Canva. Você já sabe muito bem o que é o Canva. Mas talvez você não saiba que tem o recurso de transformar imagem em vídeo. E aí eu faço um post patrocinado para chegar até você falando que agora o Canva tem um recurso de transformar imagem em vídeo. Então é sobre... A gente comunica todos os recursos, mas é como é que a gente otimiza os investimentos para que a resposta deles, o ROI de cada uma dessas peças, seja o melhor possível a partir da necessidade do público.
Entendido. E se você juntar, né, o performance e o brand, vocês têm uma North Metric no Canva que vocês estão sempre olhando para ela? É número de usuários no Brasil, total, e número de usuários ativos por mês. Entendi. Então é o MAU e o que vocês têm no total de downloads da ferramenta como um todo. Isso. Seria isso? É. Perfeito. E bom, a gente tem uma camada que a gente até explorou um pouquinho, que é o B2B no Canva, correto? Vocês também têm que comunicar com empresas Sim. e fazer elas quererem estar na nossa plataforma. Mas por um lado, como você falou, muitas dessas pequenas empresas, pessoas falam, nossa, por onde eu vou começar? Deixa eu já pegar o Canva aqui. Como é que você faz esse upsell? Você vende para empresas, né, no B2B, a ferramenta de vocês, uma vez que provavelmente o cara lá que está trabalhando já está usando ela? Quando a gente fala de pequenas e médias empresas, realmente elas começam utilizando o Canva como um recurso, como não para a empresa, mas para eles Para ela, mesmos, né? É tão democrático, a pessoa já pega ali para usar. Mas à medida que a empresa vai crescendo e vai se profissionalizando, a gente vê essa migração natural, porque aí com uma conta você já consegue que mais pessoas acessem, você tem acesso a mais recursos, você consegue criar mais de 5 kits de marca se você mudar para outra escala do Canva Pro, mas aí a gente está falando desse B2B das pequenas e médias empresas. Quando a gente fala do B2B para as grandes empresas, isso é uma linha do Canva que a gente está iniciando aqui no Brasil, que ainda não tinha sido muito explorada, que é justamente o fazer com que o Canva seja um recurso que ele possa facilitar a vida não só do pequeno e médio empreendedor, mas também de grandes empresas, da gente ter 1.500 pessoas da mesma empresa utilizando o mesmo recurso, para que a gente não precise ter, por exemplo, não, tem que fazer uma alteração no slide. Não, então do time de vendas vai ter que passar para o time de marketing, e vai ter que passar para a criação, para mudar uma palavra, para que todo mundo já esteja integrado na mesma plataforma. Perfeito. Agora, olhando para a cultura do Canva, como é que você descreve a cultura de vocês? Então, o Canva é uma das empresas com uma das melhores culturas que eu já trabalhei, assim. É uma empresa que é muito democrática, no sentido que todo mundo tem a oportunidade de dar a sua opinião, de fazer um projeto que acredita. É uma empresa em que as pessoas são muito abertas. Ela tem uma cultura de startup, assim, apesar de ser uma empresa global, aqui no Brasil e nas outras partes do mundo, ela funciona com uma coisa de startup em que a gente está mais ligado no qual que vai ser o resultado final e a maneira de fazer. A gente confia muito nas pessoas que trabalham com a gente de fazer da melhor maneira. Então, a gente tem, eu brinco que o nosso time de RH, eu não sei o que eles fazem, mas eles são muito eficientes, porque eu nunca conheci alguém no Canva que não fosse legal, que não fosse uma pessoa assim muito alto astral, que tivesse muito integrado no time, que tivesse essa mesma energia de querer fazer acontecer. E o Canva dá muita liberdade e autonomia. Acho que seriam as duas palavras que eu definiria a cultura do Canva. Muito bom. E como é que foi preservar, pelo menos, a cultura no seu time conforme ele foi se expandindo? Então, eu acho que a gente que está iniciando um braço, como por exemplo é o braço de criação, tem uma responsabilidade muito grande justamente de preservar a cultura. E a cultura, assim, de uma empresa, ela é um aspecto muito intangível, que ela só existe através das pessoas, né? Sim. Então, a cultura da empresa, ela não existe. Existem as pessoas e o tipo de pessoa que você traz. Então, por exemplo, para a área de brand marketing, eu sabia que eu não queria pessoas tradicionais do marketing ou tradicionais de criação. Eu queria pessoas que tivessem um olhar diferente para a comunicação. E aí, indo buscar com pessoas e lugares que não necessariamente já tinham um background da criação publicitária clássica, mas que tinham boas mentes e mentes criativas para integrar essa equipe. Como é que isso fica palpável, assim? Qual característica você estava olhando nessas pessoas? Então, estava olhando com pessoas que tinham criatividade e que tinham o que a gente fala de sangue no olho, assim, a pessoa que ela tá preocupada com a execução do projeto, no sentido de assim, eu não sei fazer, mas eu vou aprender e eu vou fazer. E não, por exemplo, um criativo clássico, um diretor de arte que fala assim, não, eu faço só design. Não, mas vamos pensar nesse texto aqui? Não, eu só faço design.
Ou o contrário, né? Um redator que se recusa a abrir uma apresentação para alterar um layout. Ainda mais uma plataforma como o Canva, que ela Que já serve para oferece tudo, democratizar todo né? mundo. Então, no time de brand marketing, eu busquei por pessoas que fossem muito criativas, que tivessem uma capacidade de combinar coisas. Muito repertório, Muito referência. repertório e repertórios de lugares muito diferentes e que não fossem ligadas a um tipo de execução específica. Fosse uma pessoa aberta para consumir e executar de várias formas, apesar de ser especialista numa delas, para que o objetivo fosse a gente entregar a coisa no melhor aspecto possível. Perfeito. E mudou essas características conforme a chegada da inteligência artificial? Você viu uma mudança assim, nossa, eu contrataria assim e agora eu contrato assim? Ou não, esse padrão de realmente criatividade, mão na massa, sempre foi algo que você olhava assim como Não característica mudou principal? em nada, Não mudou assim. em nada. A IA, ela só potencializa e diminui os nossos tempos, assim. Então, o que a gente demoraria um dia para fazer, hoje em dia a gente está fazendo em metade desse dia. E foi muito legal ver a integração da IA no time como um todo. Então, por exemplo, o Daniel, que é um dos Brand Marketing Managers do meu time, ele se tornou um especialista em IA, assim. Né, não contratei ele com essas características, porque nem tinham as IAs que ele usa hoje em dia, mas o cara virou um profissional no uso da IA, um profissional no uso da IA do Canva. Inclusive, ele está pautando e dando workshops para os times globais de como utilizar a IA do Canva para fazer filtros de IA, etc. Então Que é isso. bacana. Porque ele tinha esse perfil resolutivo, a gente precisava fazer um filtro de IA do Agostinho. Eu sei fazer isso? Não sei. Eu virei pro Daniel e falei assim, Daniel, aprenda a usar esta ferramenta porque precisamos fazer isso. E ele foi lá e aprendeu, e hoje em dia ele é basicamente o AI Lead do Canva, porque ele não estava focado num recurso específico. Ah, não, eu só faço design. Entendi. Tava mais nos soft skills e aí o cara vai se adaptando. E como Exato. que você usa a inteligência artificial no seu dia? Como que ela é envolvida no seu processo criativo? Então, a gente utiliza muito ela para essa parte de, por exemplo, levantar a ideia, né? Então, a gente, quando eu vou apresentar uma ideia para o nosso country manager, o Alberto, ou se eu estou fazendo uma campanha de parceria e eu preciso envolver alguma marca parceira, eu preciso apresentar essas ideias numa apresentação e que tangibilize um pouco o que vai acontecer, seja na parte visual, para isso ficar mais claro. Então, a gente utiliza a IA para levantar essas peças de maneira rápida e eficiente, para que uma vez isso aprovado, aí a gente passe a conectar, seja o nosso estúdio criativo para executar essas coisas, seja uma agência de produção, um filmmaker, etc. Mas a gente usa para, muito rapidamente, a gente conseguir colocar uma ideia de pé visualmente. Perfeito. Agora, chegando no final desse bloco aqui, conforme você vai ganhando um time, né, a liderança, você vai tendo menos tempo, às vezes, para poder ter o seu momento de execução, de criatividade, né? Quais são práticas do seu dia a dia que não podem faltar para você cultivar a criatividade na sua vida? Então, isso é muito curioso mesmo, porque à medida que eu fui me tornando um líder da parte de marketing do Canva e tendo começado como a primeira pessoa de criação no Brasil, cuidando das redes sociais, Aham. eu literalmente estava fazendo todos os posts do Canva, inclusive editando, aparecendo nos vídeos, e hoje em dia numa posição de liderança que eu tenho que cuidar de muitos outros braços, para me manter aquecido nisso, apesar de não ter tanto tempo mais na rotina para estar criando como o meu time que cria diariamente, é não me alienar desse processo, assim. Eu ainda estou nesse processo junto com eles de entender que quando uma coisa precisa ser feita, por exemplo, na campanha do Agostinho, a gente tinha muitos assets para ser feitos. Eu vou lá e faço com eles também. Então, Entendi. tá fazendo, eu posso estar fazendo menos, mas estar consumindo também nas redes sociais e estar fazendo com eles me faz ainda estar aquecido nessas lógicas do que é preciso para criar para esse formato, por exemplo. Perfeito. E tem alguma pessoa, algum livro, mas deve ter vários, né? Algum podcast que te inspira, que cultiva essa criatividade em você também, olhando do lado de fora de... Então, eu gosto de consumir criatividade, mas em mídias muito diversas, sabe? Ah, Eu consumo publicidade também. tá.
E tem recursos como o Unblock Coffee, por exemplo, que é uma plataforma que você paga e aí você tem acesso a vários cases premiados. Isso durante a faculdade eu utilizei muito para criar Unblock um Coffee. repertório. Acho que como estudante universitário ela é muito legal porque você entende a lógica de como a publicidade é feita, mas já fazendo publicidade há mais de 10 anos, eu já tenho essa lógica consolidada. Assim, eu Sim. sei como é que é a formatação, mas eu gosto de procurar inspiração em outras mídias. Então eu consumo muito teatro, eu consumo muito quadrinhos, eu vou muito a museus, eu leio muitos livros de ficção. Cultura, né? E às vezes eu viajo muito, viajar também é super legal. Eu tava em São Miguel dos Milagres agora e eu vi várias placas feitas por pessoas ali de vendinhas e tentando entender. Vi até templates do Canva ali nas vendinhas, mas viver assim de forma fora da publicidade, consumir cultura em outros lugares, acho que é importante para manter a mente criativamente ativa e não ficar numa bolha comunicacional também. Perfeito. Bom, Bruno, nesse último bloco a gente faz 3 perguntas que a gente faz para todos os convidados que vêm por aqui, tá? A primeira deles é: o que você acredita que todo líder de marketing deveria desaprender? O que todo líder de marketing deveria desaprender? Acho que talvez a estrutura em que as coisas são feitas. Porque o marketing, como conhecimento, como matéria de estudo, ele foi criado numa época em que a mídia e o tempo das coisas eram muito diferentes do tempo atual. Mas uma vez que ele foi consolidado nessa época, as estruturas elas não foram atualizadas para o tempo e para a velocidade presente. Então a gente às vezes tem estruturas de marketing super engessadas e super departamentalizadas para uma lógica e uma cultura do mundo que não faz mais sentido essa hipercompartimentalização. Então, por exemplo, para o Canva faz muito sentido a gente ter profissionais de marketing que são criativos também, criativos no sentido de execucionais, que sabem fazer as coisas, colocar a mão na massa. É um marketing que também é execucional, que antigamente fazia sentido estar muito separado. Mas hoje em dia, como tem uma demanda muito grande da marca estar se comunicando o tempo inteiro, essa pessoa ela precisa ter, não nem para criar, mas assim, para poder criticar, para ter um critério de avaliação, de ter um conhecimento de como é que essa coisa é feita. Muito bom. A próxima, ela é: qual é o seu slogan pessoal? No outro episódio com o Ricardinho, a gente sempre começa com um slogan de alguma marca. Tipo, essa semana a gente fala o slogan do Canva e um outro tem que acertar. Então, nesse podcast, que é o Foco nas Pessoas, a gente sempre pergunta qual é o seu slogan pessoal. Então, eu acho que o meu slogan pessoal é a bio do meu Instagram, que é Coma Mais Tinta. Coma mais tinta. Porque eu sou ilustrador e pintor também, e apesar de ter o mestrado em inteligência artificial, eu pessoalmente eu gosto muito de colocar a mão na massa, de pintar com tinta, de me sujar, etc. E aí no processo de pintar, de colocar a mão na massa, acaba que você vai limpar a cara e fica com a cara suja de tinta, estraga uma camisa e eventualmente também vai limpar a boca e come um pouco de uma tinta. tinta. Então assim, o meu slogan pessoal é colocar a mão na massa, comer mais tinta. Muito bom, adorei, vou incrementar. E a última pergunta, o último convidado sempre deixa uma pergunta pra você e você vai deixar pro próximo, tá? Legal. Então aqui deixaram pra você foi o seguinte: se você pudesse voltar 15 anos na sua vida, o que você falaria pra você mesmo que você deveria ter feito diferente? Como a gente começou no início da entrevista, de ter tomado a escolha de fazer publicidade de uma maneira mais leve, assim, porque foi uma coisa muito pesada, mas virar pro Bruninho de 14 anos e falar assim, fica tranquilo, faz o que você realmente quer fazer, que vai dar certo. Muito bom. E qual pergunta você deixa pro próximo convidado? Qual pergunta eu deixo pro próximo convidado? Beleza. Se todo o conhecimento de marketing fosse apagado da face da Terra, e só pudesse sobrar uma frase, qual frase você escolheria? Eu, pessoalmente, estou muito animada para saber essa. Assiste o próximo episódio para vocês descobrirem também. Bruno, foi um prazer. Essa conversa foi enriquecedora demais, principalmente vindo de uma marca que eu admiro tanto. Parabéns pelo trabalho. E que venham mais campanhas que nem a Graça e Ovos, porque realmente foi sensacional. Imagina, obrigado você pelo espaço e pode contar comigo e com a nossa equipe que mais campanhas virais e engraçadas vão vir por aí. Combinado. Vamos fazer uma com o Denilson, que aqui todo mundo só usa Canva. Obrigada.